beleza? Sou o professor Alcides e estamos aqui para mais uma videoaula, dando continuidade no nosso conteúdo de ciências. Temos aí então divisões celulares e formação do indivíduo, capítulo 3 de biologia. Estamos aí na reta final de encerramento do nosso livro 1. Muito bem, pessoal. Temos aí uma imagem então de um ovo que se desenvolveu já pós-fecundação, né? E temos dentro dessa estrutura já um conjunto grande de células, né? Que são originadas ali da divisão celular da primeira célula pós-fecundação, chamada de zigoto. Então, isto é claro, uma ilustração que representa o que é a real, e é claro que nós todos já fomos isto aqui, ó, uma massa celular pós-fecundação, né? Tem um nome para isso. Nós veremos essas nomenclaturas nesse capítulo, super importante, complementar aos capítulos do 8º ano, que falavam basicamente de reprodução, né? E como é que isso se dá, beleza? Para frente. Então, relembrando aí o que nós já vimos lá atrás, gente, nós temos alguns conceitos que são importantes, né? Gameta, fecundação, embrião, feto, né? Gameta, se nós lembrarmos bem, é um termo usado para células haploides, ou seja, células que têm a metade do DNA humano. Nós estamos tratando aqui do ser humano. Os nossos gametas, então, são espermatozoide ovócito secundário, ou óvulo. Então, os nossos gametas são responsáveis pela reprodução sexuada, ou seja, a formação de um indivíduo com um material genético diferenciado, uma vez que o espermatozoide possui apenas 23 cromossomos e o ovócito secundário, o óvulo, também possui apenas 23 cromossomos. E na fecundação, que é o encontro entre esses dois e a fusão dos dois, temos a formação da primeira célula diploide, que é o zigoto, né? E esse zigoto, então, vai se multiplicar, vai se dividir, originando várias células, formando o que nós chamamos de embrião. Então, olha só, gente, isso aqui é um conjunto embrionário, tá? Conjunto embrionário. Com o passar do desenvolvimento do embrião, diferenciações celulares ocorrerão lá pela 8ª semana da gestação, formando tecidos diferenciados e o que nós, a partir dali, chamaremos de feto. O feto, então, é um conjunto celular com células especializadas, formando tecidos diferenciados e que se inicia na 8ª semana de gestação. Muito bem, está aí então a diferença entre os termos básicos que nós já tínhamos trabalhado. E, claro, né, gente, é impressionante, mas que ser vivo não se curva a uma vida nova, né? Tá ali, ó, a vida nova sendo originada e a grande vida já se reproduzindo, claro, mantendo sua geração se perpetuando, se curvando à beleza da vida que se inicia, né? É algo impressionante, é só passando por isso para você ter noção da magia da reprodução. É algo impressionante, é algo encantador. E também é praticamente um milagre, né, da natureza. Bom, a haploidia celular, gente, faz parte desse processo de reprodução.
Então, a haploidia celular ela se refere basicamente a um processo de divisão, né? E nesse processo de divisão, nós temos então a divisão do que, professor? Da própria célula. Nós temos uma, vamos dizer assim, uma formação de novas células. E estas novas células, elas terão, possivelmente, dependendo do meio de produção dessas células, elas terão dois perfis, duas classes diferentes nos seres humanos. A primeira é chamada de haploide, nós já vimos isso, né? Eu não sei nem porque eu estou indo tão assim devagar, mas conceitos assim já batidos por vocês. Haploides são a haploide, né? Aquelas células formadas que têm por objetivo a reprodução, são os gametas. Então os haploides possuem as células haploides, que são as células reprodutivas, espermatozoide e óvulo, possuem apenas 23 cromossomos, metade do DNA, de uma célula diploide, que são as células estruturais, ou seja, que não são reprodutivas e que são chamadas de somáticas e que possuem 46 cromossomos, ok? Sendo 44 autossômicos e 2 sexuais. Na haploide, 22 autossômicos e 1 sexual. Então, estas células vão ser formadas pelos processos de divisão celular. Processos esses que também estão em duas classes. A meiose, ela é o processo de reprodução celular, onde uma célula diploide, que não é uma célula sexual, ou seja, não é um gameta, origina 4 células haploides, ou seja, 4 células sexuais. Ou seja, uma célula com 46 cromossomos fará sua divisão através da meiose para originar 4 células haploides, cada uma contendo 23 cromossomos. A mitose é um processo diferente. Na mitose, o processo de reprodução ocorre com uma célula diploide originando 2 células diploides. Ou seja, aqui cada célula terá 46 cromossomos. Aqui cada célula terá 46 cromossomos. Aqui cada célula terá 23 cromossomos. Aqui cada célula terá 46 cromossomos. Bom, então olha só. Então os gametas, né, são originados por meiose e eles vão originar uma célula completa chamada de zigoto, que graças à mitose vão se multiplicar originando o indivíduo. É a magia da vida, né, gente? Então, um processo, meiose e mitose, complementa o outro, tá? E, claro, né, depois que ocorre a fecundação aqui com os gametas originados por meiose, nós temos então a formação do zigoto, que vai fazer mitose e vai originar o primeiro conjunto embrionário, né? E assim sucessivamente durante toda a vida. Toda a vida. Então, olha só, gente, os processos de formação embrionário, nós temos ali, logo depois da fecundação, a formação do zigoto, né? E aqui, se vocês observarem bem, ó, o zigoto ele vai originar 2 coisas chamadas de blastômeros. O que são blastômeros? São células que não são diferentes, tá? Então, células chamadas células embrionárias, né? Células tronco, vamos dizer assim. Então, estas células chamadas de blastômeros, elas vão sofrer sucessivas mitoses. Ou seja, uma vai originar 2.
outra vai originar duas, assim sucessivamente. Até que nós tenhamos uma coisa chamada de mórula. O que é a mórula? É um conjunto de blastômeros com 32 células iguais. Esta é a mórula. Estas células iguais, elas vão se multiplicar mais uma vez, originando então 64 células. E a partir dali, elas já são chamadas de blástula, o conjunto completo, né? E elas formam já uma certa diferenciação, olha só, de acordo com a anatomia da blástula. Nós temos aqui o embrioblasto, nós temos que é esse conjunto celular acima, nós temos a blastocele, que é esta parte aqui oca, e nós temos o trofoblasto, que é esse conjunto celular logo abaixo, ok? Então, isto, a primeira fase, do zigoto à blástula, que é o conjunto de 64 células, nós temos a segmentação, ok? A gastrulação é o processo onde olha lá, a blástula, ela vai se transformar em uma gástrula. Meu pai, professor, estou perdido. Calma, gente, calma. Olha lá, vamos observar. Então, nós temos uma célula 2N diploide se dividindo por mitose até originar esse conjunto de células de 64 células iguais que recebem nomes diferentes de acordo com a posição onde estão, né? Aqui embrioblasto, aqui trofoblasto e aqui não tem célula nenhuma, é um espaço vazio, é a blastocele. Então, a blástula vai acontecer o quê? Ela vai continuar o processo de mitose. E o número de células vai multiplicando, até que essas células comecem a se dobrar entre si. É como se fosse a inversão de uma laranja, né? Uma casca de laranja. Se você cortasse uma casca de laranja e invertesse ela, as células vão fazendo essa inversão, vão crescendo nesse sentido. E nós temos uma dobra sendo formada aqui, né? E esta dobra formará um poro aqui embaixo, tá? E este poro, então, quando ele se forma, nós temos já a gástrula sendo estruturada. Então, olha lá, conjunto da blástula, que tem a blastocele, que é o espaço vazio, a blastocele ainda continua e as células começam a se multiplicar nesse sentido aqui, até formar então um grande círculo com um blastoporo, né? Neste caso, o blastoporo ele vai se abrir para esta região aqui, que é originada na blastocele, né, da blástula, e que aqui já muda de nome. Aqui vai ser chamado de arquêntero, tá? Então, a blastocele se torna um arquêntero. E claro, gente, como cresce muito o conjunto de células, já ocorre ali umas diferenciações celulares. E formação dos primeiros tecidos embrionários. Um chamado de endoderme, que está dentro, e outro chamado de ectoderme, que está fora. Aqui, segunda fase, gastrulação. E a terceira fase, chamada então de organogênese. Por que organogênese? Gente, porque vai formar a estrutura do organismo, né? A estrutura básica do organismo, tá? Então, a gênese do organismo, né? Ou neurulação. Por quê? Porque forma o sistema nervoso. Olha só, gente, aqui nós temos então o princípio de sistema neural sendo formado. Olha que interessante, né? Então, a gástrula vai, neste processo, diferenciando-se cada vez mais, aumentando o seu conjunto de células, até formar a neurula. A neurula é assim chamada porque ela já tem um tubo
neural, né? Tem aí o início de um sistema nervoso, certo? Vai possuir ali o início de um sistema digestório, início já das nossas vértebras e espaços onde vão ser formados os nossos órgãos abdominais, chamados de celomas, certo? Tá aí então a organogênese. Valeu, galera? Então deixo para vocês aí o exercício da página dos 363. Daqui a pouco nós estamos aí na nossa chamadinha. Grande abraço!